Olá, nesse vídeo vamos abordar a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, a moral, os 10 mandamentos. A terceira parte, intitulada A Vida em Cristo, evoca a lex vivendi, isto é, o esforço que os batizados fazem para manifestar nos seus comportamentos e nas suas escolhas éticas a fidelidade à fé professada e celebrada. Os fiéis, de fato, são chamados pelo Senhor Jesus a realizar as suas obras próprias da sua dignidade de filhos do Pai, na caridade do Espírito Santo. A vida no Espírito realiza a vocação do homem, constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana. É gratuitamente concedida como salvação. A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização. Por seus atos deliberados, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado em sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam a si mesmas e crescem interiormente. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se tiverem cometido, voltam como filho pródigo à misericórdia de nosso Pai dos céus. Chegam assim à perfeição da caridade. Os 10 mandamentos. O Catecismo da Igreja Católica afirma que os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. Assim, os 10 mandamentos são normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus. Indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Servem para nos ensinar a verdadeira humanidade do homem. Além disso, iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. A base dos 10 mandamentos é o texto bíblico de Êxodo 22 a 17 e Deuteronômio 5, 6 a 21. A Igreja, no período em que as pessoas tinham menos acesso aos textos escritos, porque eram caros, formulou-os de maneira catequética. E é dessa forma que utilizaremos em nosso resumo. A base é o Catecismo da Igreja Católica. Os 10 mandamentos são: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e amá-lo acima de tudo. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incumbe ao homem tanto individualmente quanto em sociedade. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em particular quanto em público. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela mostra-se particularmente na idolatria, assim também como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. A ação de tentar Deus em palavras ou atos, o sacrilégio, são pecados de irreligião proibidos pelo primeiro mandamento. Enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus, portanto, não contraria o primeiro mandamento. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. O segundo mandamento prescreve respeitar o nome do Senhor, que é santo. O segundo mandamento proíbe todo uso impróprio do nome de Deus. A blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos de maneira injuriosa. O juramento falso invoca Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o Senhor, pois ele é sempre fiel às suas promessas. Portanto, não devemos jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com verdade, necessidade e reverência. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. A Igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado Dia do Senhor ou Domingo. O domingo deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa por excelência. No domingo e em outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. A instituição do domingo contribui para que todos tenham um tempo de repouso e de lazer suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Quarto, honrar pai e mãe.
De acordo com o quarto mandamento, Deus quis que depois dele honrássemos nossos pais e os que ele, para o nosso bem, investiu de autoridade. Os filhos devem a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover em toda a medida do possível as necessidades físicas e espirituais de seus filhos. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício de sua liberdade. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para a edificação da sociedade num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. Quinto, não matar. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada porque a pessoa humana foi querida por si mesma à imagem e semelhança do Deus vivo e santo. Portanto, o assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Desde a concepção, a criança tem o direito à vida. O aborto direto é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana. A eutanásia voluntária, sejam quais forem as formas e os motivos, constitui um assassinato. É gravemente contrária à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. O suicídio é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. É proibido pelo quinto mandamento. Por causa dos males e injustiças que toda guerra acarreta, devemos fazer tudo o que for possível para evitá-la. Sexto, não pecar contra a castidade. O amor é a vocação fundamental e originária do ser humano. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de uma maneira igual a um e ao outro. Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu estado de vida próprio. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa humana. Inclui a aprendizagem do domínio pessoal. A aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel. Impõe-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. O adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do casamento. Sétimo, não furtar. Este mandamento proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Oitavo, não levantar falso testemunho. A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. O respeito à reputação e à honra das pessoas proíbe toda atitude ou palavra de maledicência ou calúnia. A mentira consiste em dizer o que é falso, com a intenção de enganar o próximo que tem o direito à verdade. Toda falta cometida contra a verdade exige reparação. O sigilo sacramental é inviolável. Os segredos profissionais devem ser guardados. As confidências prejudiciais a outros não devem ser divulgadas. Nono, não desejar a mulher do próximo. O nono mandamento adverte contra a cobiça carnal. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e a prática da temperança. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite desejar ver todas as coisas segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar. A pureza do coração exige o pudor, que é a paciência, modéstia e discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. O 10º mandamento desdobra e completa o 9º, que tem por objeto a concupiscência da carne. Proíbe cobiçar o bem dos outros, raiz de onde procede o roubo e a fraude, proibidos pelo 7º mandamento. A concupiscência dos olhos conduz à injustiça, proibida pelo 5º mandamento.
A cobiça, bem como a fornicação, tem a sua origem na idolatria, proibida nos 3 primeiros mandamentos da lei. O 10º mandamento incide sobre a intenção do coração e resume, com o 9º, todos os preceitos da lei de Deus. O 10º mandamento proíbe a ambição desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e do seu poder. A inveja é a tristeza sentida diante do bem de outra pessoa e o desejo imoderado de dele se apropriar é um vício capital. O batizado combate a inveja pela benevolência, a humildade e o abandono nas mãos da providência divina.